Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do nosso ciclo de estudos. É a aula número 30 e que segue o capítulo 7 do nosso livro dos Espíritos, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Gostaria aqui de saudar minha prima Glorinha, que vem apresentando melhoras extraordinárias. Daqui a pouco nós vamos estubá-la. Já é que avanço. Ao médico dela, Luiz Carlos de Miranda, seu intensivista. Aqueles que querem se comunicar comigo, que façam pelo e-mail ADM, A de Anitta, minha mãe, D de dado, M de Maria, .doutrinaespírita@gmail.com. E as inscrições eu peço também para vocês se inscreverem para receberem a apostila. Né? Quem não escrever, não vou dar apostila. Né? Tem que me ajudar para ajudar vocês. Né? E, finalmente, eu queria aqui, nesse início de aula, saudar minha neta, Beatriz, que faz hoje 15 aninhos. Que ela tenha muita ajuda dos pais, que são maravilhosos, uma excelente educação, um excelente futuro. Saúde para você, Beatriz, e felicidades nesse aniversário que tradicionalmente comemoramos como das debutantes. O début em francês é início, é a apresentação das meninas à sociedade. Isso tempos passados, não? Bem, nós vamos dar continuidade ao texto, a máxima bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que consta em Mateus 5.3, voltando a dizer que pobres de espíritos, de acordo com nós explicamos ontem, são os humildes e os puros de coração. Não são estultos, não são ignorantes, não são brutos, não são insensatos, não são grosseirões, são pessoas que são puras de coração, humildes, cordatas, doces, amáveis. E a oposição dessa virtude é o vício, que é a soberba, que é o orgulho, que é uma coisa que realmente atrapalha o caminho do indivíduo na sociedade, na relação interpessoal e também do ponto de vista espiritual. O orgulhoso, que para nós na psicanálise constitui um mecanismo de defesa do eu, dele, é um mecanismo que ele não quer ser sensibilizado, por isso ele sobe e se auto-superestima, criando uma carapaça de saber, de virtude, de autoritarismo. Esses são muito fracos, porque por trás de toda essa venda do orgulho, essa blindagem de orgulho, há um ser ainda fragilizado, um espírito. Bem, posto isso, feitas essas introduções, vamos continuar o nosso texto com Lucas 14, versículos 1 a 7 e 11. É uma parábola. Em um dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus. A palavra fariseu vem de parash, que é, em hebraico, divisão, separação. É uma seita que foi fundada por o rabino Hillel. E os judeus eles tinham diversas interpretações dos textos da Torá e criavam com isso diversas linhas de pensamento e, subsequentemente, diversas seitas se dividiam. Eram muitas, né? Mas as mais famosas foram dos fariseus e dos saduceus. Bom, então esse era um fariseu. E Jesus entrou na casa deles para ali tomar a sua refeição. E aqueles que lá estavam ficaram a observá-lo. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus lhe propôs uma parábola dizendo, quer dizer,
Os sujeitos iam correndo sempre para a fila da frente. Quando fordes convidados para as bodas, não vos coloqueis em primeiro lugar. Porque pode ser que outra pessoa mais importante que vós se encontre entre os convidados. E que aquele que vos disser, dai o vosso lugar a este. E vós, envergonhados, sejais obrigados a ocupar o último lugar. Quer dizer, foi na frente, mas tinha um outro mais importante, tiraram a pessoa do lugar, humilharam ela e colocaram lá atrás. Quando fordes convidados, ide tomar o último lugar, lá atrás, no fundão, como a gente diz, para aquele que vos convidar possa chegar perto de vós e dizer, meu amigo, vinde mais para cima, para perto. Então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque você veio e se aproximou mais dos que estavam à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. E a dialética de Jesus. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se humilha será elevado. Nessa parábola fica claro a interpretação do princípio da humildade. E nela Jesus é muito assertivo, é muito claro. Ele mostra a necessidade de ser humilde. A humildade para nós sempre será a simplicidade, a modéstia, o conhecimento das nossas limitações. E se nós tivermos ainda um grau de conhecimento maior do que as pessoas que nos cercam, nós não ficaremos arroteando saber, criando em torno de nós uma aura de grande conhecimento, de grande líder religioso, de grande, seja o que for. Porque dentro de nós mesmos nós nos fecharemos em relação a essas expansões de orgulho e o nosso saber será sempre levado para ajudar o próximo, de uma forma muitas vezes pedagógica, educando ele, outras vezes de uma forma didática, dando a melhor maneira dele aprender, outras vezes de uma forma confortadora ou reconfortando ele no momento de tristeza, de insegurança, de fragilidade. Então, aquele que muito sabe, ele fica muito comprometido com o servir. Por isso que Jesus disse claramente, muito será exigido daquele que muito recebeu. Então, essa visão da humildade que Jesus nos prega aqui, nesse ponto, ela tem uma conotação muito boa de nos libertarmos, né, de sentimentos de superioridade, o que não cabe para nós, né, porque é superior só a Deus, né? Esse sim é o verdadeiro superior. E o Espiritismo também nos mostra alguns exemplos sobre esses que querem sentar na primeira fila e depois vão sentar lá no fundão, na última. E os que estão no fundão vão chegar na primeira, convidado pelo Senhor. O Senhor das bodas, no caso, é a lei divina, é Deus, né? A gente entende isso. Então, eis alguns exemplos do Espiritismo. Os que são grandes na Terra, muitas vezes, quando desencarnam, ficam muito pequeninos no mundo espiritual, insignificantes. Porque os grandes na Terra, mesmo que sejam um rei, ninguém vai perguntar se ele foi rei, se ele foi poderoso, se ele dirigiu nação. Isso não tem. Esses valores são valores aqui de baixo. Lá de cima são valores do espírito, são as virtudes. Então, esses que tiveram fortunas, tiveram poder, esses, quando chegam ao mundo dos espíritos, eles chegam lá embaixo. Quer dizer, é o que subiu e vai descer. Então, esses que estão
sendo premiados pelo destino, com fortunas, poder e fama, se não utilizam esses valores, eles depois, quando desencarnam, caem na vida espiritual. E, opostamente, os que são pequeninos na Terra, vou dizer hoje os humildes, que é uma das virtudes que eu mais pessoalmente admiro, quando um professor sabe tanto e chega para nós e tem a paciência de ir lá no quadro negro, fazer uma projeção e nos ensinar pacientemente o que nós precisamos saber, que professor amigo, né? Mas há outros que, né, se enchem, né? Então, esses pequeninos na Terra, esses humildes, quando desencarnam, vão ser os grandes lá no mundo espiritual, porque o que vale no mundo espiritual, como nós dissemos, são as virtudes. Portanto, se nós quisermos ser um pouco sábios, um pouco inteligentes e até mesmo pragmatas, vamos desenvolver as nossas virtudes, que elas são os melhores tesouros que nós possamos ter. Bem, eu vou citar aqui um trecho da passagem de Kardec sobre esse aspecto do indivíduo na encarnação ser muito poderoso e lá em cima ser muito infeliz. Voltando até agora, não só lá em cima, no mundo espiritual, como na outra vida, na outra encarnação dele. Diz o professor: portanto, não procureis o primeiro lugar na terra, nem vos coloqueis acima dos outros. Por favor, meus alunos, não se coloquem acima de ninguém. Ajudem os que estão por baixo. Se não quiserdes ser obrigados a descer, procurai o contrário, o mais humilde e o mais modesto, pois Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se for do seu merecimento. Portanto, essa é uma sabedoria de vida. É uma sabedoria de vida. Vamos aplicá-la. Vocês vão ver como muitas coisas vão mudar. Isso aqui é uma lógica doutrinária. Ela está aplicada em experiências, está aplicada em fatos constantes dos evangelhos. Isso não é uma história, não é uma autoajuda que todo mundo quer dar autoajuda sem saber exatamente o que significa encaminhar uma pessoa. A única autoajuda que eu conheço é a modificação do espírito. Sem isso, fica muito difícil a pessoa recuperar sua autoestima. Portanto, ir modificando nossos espíritos, substanciando com muitas virtudes, como essa de hoje, a virtude da humildade, nós ficaremos livres. Nós não teremos muitas necessidades na vida, não precisaremos ter o carro do ano, um relógio melhor. Porque é isso. Isso vai nos fazer mais felizes. Agora mesmo a pandemia mostra que o mecanismo da dor é uma democratização de Deus. Deus democratiza a sua justiça. Ele pega no mesmo leito da UTI, está lá um milionário, está um outro de classe média e está às vezes pelo seguro, um pobre. Estão todos os três entubados. Estão todos os três com diálise renal. Estão todos três cateterizados. Enfim, qual é a diferença dos três perante a doença, perante a justiça de Deus? Nenhuma externamente, mas por dentro são diferentes. É esse que está por dentro dele, os espíritos dele, é que vão consignar um local melhor para o seu destino. Que Deus, pois, abençoe a todos. Agradeço pelo trabalho. Nós já estamos aqui com 5.500 acessos ao nosso curso. Eu peço que vocês se matriculem e vão dando força a mim, dando a minha doutrina, porque esse curso, vocês sabem, é absolutamente de graça. Dai de graça aquilo que recebeste de graça, disse Jesus. Muito obrigado, queridos.